Romanos 8, 29. Vamos à leitura. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, presta atenção no verso 30, aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos ler de novo o verso 30. Aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Até aí a leitura, olhe para cá. Paulo, ele está falando de 4 coisas aqui: predestinação, chamado, justificação e glorificação. A gente leu no verso 30. Para que fique mais simples, eu vou usar outra palavra para predestinação, para ficar mais simples de você entender. Prometo a você que estou sendo fiel ao contexto. Ao invés da gente usar a palavra predestinação, vamos usar a palavra eleição. Posso usar uma outra palavra melhor ainda? Vocês me permitem? Escolha. Então vamos ler desta forma, escolha. Vamos de novo ao verso 30. E aos que escolheu, vamos ficar dessa forma então, para ser mais fácil. E aos que escolheu, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então vamos lá, olhem para cá, as 4 coisas que Paulo está dizendo: escolha, chamado, justificação e glorificação. Isso daqui é um resumo do processo da salvação. Isso daqui pode ser encarado como a ordem que a salvação acontece. Como, pastor? Deus escolhe, Deus chama, Deus justifica e Deus glorifica. E eu vou explicar cada uma dessas. Mas o que você precisa entender é que Deus é soberano. E é Deus que controla cada uma dessas coisas. É Deus quem controla a escolha, é Deus quem controla o chamado, é Deus quem controla a justificação e é Deus quem controla a glorificação. Pastor, eu estou salvo. Então pode ter certeza que você está enquadrado neste processo. Pastor, eu não estou, mas eu quero ser salvo. Existe esse processo. Vamos de novo, diga eleição. Ou melhor, eu troquei eleição por escolha, né? Para ficar mais fácil. Vamos lá, escolha, chamado, justificação e glorificação. Quem está no controle de tudo? Deus. Eu vou ler para você, não precisa abrir como eu disse, mas era bom anotar. Eu vou começar falando da escolha, tá? Já que a ordem é essa, vamos começar falando da escolha. Eu vou ler para você Efésios 1, 4 e 5. Anota aí para ler em casa. Sobre a escolha, sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre a escolha. Efésios 1, 4. Ele diz: porquanto Deus nos escolheu nele, repita comigo assim, antes da criação do mundo. Olhe para cá. No que diz respeito a Deus escolher a pessoa. Quando que Deus escolhe? Eu vou olhar aqui para baixo às vezes porque eu tenho algumas anotações. Quando que Deus escolhe? Segundo Efésios 1,4, Ele escolheu antes da fundação do mundo. Não tem Gênesis 1? No princípio, disse Deus, haja luz.
Sabe quando que Deus escolheu? Antes disso. Pastor, mas antes disso era o quê? Era a eternidade. Antes disso. Então Deus escolheu quando? No momento que a pessoa nasceu? No momento que Ele criou o mundo? Quando Ele escolheu? Antes da fundação do mundo. Então a escolha foi antes da fundação do mundo. E qual o critério que Deus usa para escolher? Qual o critério? Eu vou usar um exemplo aqui que tem mais a ver com os homens, mas as mulheres vão entender também, se bem que os homens aqui são a minoria, mas como eu sou homem eu preciso dar um exemplo que eu estou familiarizado. Eu lembro que quando tinha lá na escola ou na rua uma partida de futebol, vamos dizer que tinha lá 12 rapazes, aí escolhia dois líderes, e esses 2 líderes iam fazer a escolha: quem vai jogar no meu time? E eles tinham os seus critérios. Então aquele ali chuta forte, então eu vou escolher ele porque ele chuta forte. Aquele ali dribla bem, então eu vou escolher ele porque ele dribla bem. Não, eu preciso de um para o gol. Aquele ali agarra bem, então eu vou escolher ele para ele defender o meu time. Na hora de escolher, precisa de um critério. Por exemplo, essa roupa que você escolheu. Você teve um critério, não foi em vão. Ou porque você acha bonita, ou porque você acha confortável. Vou falar da minha camisa, tenho várias. Mas por que eu escolhi ela? Porque ela é mais folgadinha. Folgada, não gosto nada que me agarra. E está muito quente, eu falei assim, preciso de uma camisa mais folgada. Então qual foi o critério que eu decidi? A que fosse mais confortável para usar no calor. Está dando para entender até aí? Precisa de um critério. Qual o critério que Deus usou para escolher os salvos? Porque Ele escolheu antes da fundação do mundo. Olha para mim, por favor. Qual critério Ele usou? Ainda em Efésios, eu pedi para você anotar. Efésios 1, 4, agora o verso 5. Ele diz: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo, olha o critério, segundo a benevolência da sua vontade. Qual foi o critério que Deus usou para escolher? A sua própria vontade. Como assim, pastor? Deus quis. Por que Deus me escolheu? Porque Ele quis. Mas assim, pastor, porque Ele quis? É porque Ele quis. Mas Ele tem esse direito? Eu não sei, tem? Responde para mim, será que Deus tem esse direito? De escolher quem Ele quer? Por que Ele tem esse direito? Porque Ele é soberano. Porque Ele é Deus. Paulo vai reforçar o que Deus disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele é Deus, Ele escolhe da forma que Ele quer. Ele tem, vou usar uma palavra bem conhecida, Deus tem moral para isso. Deus escolhe quem Ele quer pelo simples fato de que Ele é Deus. E como Deus, Ele está no controle de tudo. Vamos lá, o que nós já aprendemos até aqui? Que a salvação começa com Deus escolher. Quando que Ele escolhe? Antes da fundação do mundo. Qual o critério que Ele usa para escolher? A sua própria e soberana vontade. Tem gente que pensa assim: não, Deus deve ter me escolhido porque eu sou uma pessoa boa. Deus, Ele deve ter me escolhido porque eu sou honesto. Deus deve ter me escolhido porque eu sou uma pessoa humilde. Aí já mostra que não é, né? Deus deve ter me escolhido porque Ele já sabia que eu ia crer, que eu ia acreditar. Deus deve ter... Pessoal, segundo o que lemos aqui em Efésios 1:5, Deus escolheu com o seguinte critério: a sua soberana vontade. Só que ainda, falando da questão da escolha, eu poderia usar vários exemplos, mas eu separei 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo. Vamos começar por Abraão. Foi Abraão que escolheu a Deus? Você sabe que Abraão vivia numa terra idólatra, em meio a um povo idólatra. O seu pai era idólatra. Mas Deus escolheu Abraão.
Deus escolheu Abraão? Eu já ouvi dizer assim, não, Deus escolheu Abraão porque Abraão era fiel à esposa. Como se Deus visse alguma coisa boa em Abraão e decidisse escolher Abraão. Por que Deus escolheu Abraão, pastor? Porque Ele quis. Ele quis. Vamos dar um outro exemplo, ainda da família de Abraão, Jacó. E a questão da escolha de Jacó é muito profunda para a gente entender a escolha de Deus. Vocês vão se lembrar, vocês que já vão à igreja e têm um certo contato com a Bíblia, vocês vão se lembrar que na gravidez de Rebeca estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. E Rebeca se queixou de muita dor. Estava acontecendo uns negócios estranhos dentro dela. Aí Deus falou assim: sabe o que está acontecendo? Dentro de você tem duas nações. Dentro de você tem dois homens, dois meninos, que vão formar duas nações. E eu já quero dizer para você que o mais velho, Esaú, servirá ao mais novo, Jacó. Malaquias 1 vai dizer: eu amei Jacó e aborreci Esaú. Ou eu escolhi Jacó e rejeitei a Esaú. A escolha de Jacó, primeiro, que partiu de Deus, e segundo, que o critério foi: Deus quis. Não, pastor, Deus viu que Jacó... Você já leu a história de Jacó? Jacó era um pilantra, Jacó era um bandido, Jacó era um mentiroso, Jacó era um enganador. Se fosse por méritos, se fosse por Deus ter visto algo bom, porque Deus vê tudo, não vê? Deus teria escolhido Esaú, que era uma pessoa mais certinha, mais direitinha. Mas Deus falou: eu escolhi Jacó. Por quê? Porque eu quis. Porque eu quis. Então, na ordem da salvação, primeiro Deus escolhe. Quando Ele escolhe? Antes da fundação do mundo. Qual o critério que Ele usa para escolher? A vontade dEle. Eu quero, então vai ser assim. Está falando de Deus, pessoal. A gente está falando de Deus. E eu falei de dois exemplos do Novo Testamento, né? Porque eu dei dois do Antigo e dois do Novo. É simples. A gente pode ver o caso dos apóstolos, dos discípulos. Jesus, certa vez, em João 15, 16 e 17, repito, não vou abrir, nem peço para você abrir, mas que você anote. Jesus chegou nos discípulos, falando da escolha, e disse assim para eles: vem cá, não foram vocês que me escolheram, hein? Eu escolhi vocês. Ele escolhe. E Ele escolhe antes da fundação do mundo. Quando Paulo vai falar com a igreja de Corinto, e você conhece essa passagem, eu vou citar também, que está em 1 Coríntios 1, 26 e 27, Paulo vai dizer assim: lembra da vossa vocação? Deus escolheu, olha Paulo falando, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu, olha a terceira vez, quem escolheu? Deus escolheu as que não são para envergonhar as pessoas. Escolhi esses dois exemplos, essas duas passagens. Fechada aqui a questão da escolha. Quem escolhe? Quando Ele escolhe? Antes da fundação do mundo. Qual é o critério que Ele usa para escolher? A aparência? A bondade? A honestidade? A própria vontade. Ele escolhe quem Ele quer. Isso é forte. Vai reclamar com Ele. Ele é Deus, Ele que manda. Vamos dizer assim, Ele que manda no time. Paulo encontrou uma certa resistência quando estava escrevendo isso aos romanos. Ele fez várias perguntas retóricas. Quando ele estava falando sobre isso, ele disse assim: mas alguém vai dizer, mas Deus não foi justo. Paulo vai dizer assim: pode por acaso o vaso olhar para o oleiro e perguntar por que me fez assim? Em outras palavras, se você não concorda, vai reclamar com Deus, porque quem escolhe é Ele, quem manda é Ele. Eram 4 coisas, né, que a gente leu: escolha, depois era chamado.
Vamos falar um pouquinho do chamado? O que é esse chamado? Deus escolheu. Deus, antes da fundação do mundo, dá um exemplo aqui, Ele escolheu Isaac. Deus escolheu, já está escolhido. Só que agora Deus vai chamar o Isaac. E o que é esse chamado? É aquele momento na vida do Isaac que Deus vai trabalhar na mente dele, que Deus vai trabalhar no coração dele, e vai colocar dentro dele a vontade de se voltar para esse Deus, a disposição em passar a buscar esse Deus. Eu lembro do dia que isso aconteceu comigo. Foi um dia, foi uma tarde, foi uma noite, foi uma manhã. Ainda falando do exemplo de Abraão, Deus escolheu Abraão, mas teve um momento que Deus chamou. A maioria de vocês conhece a história, que Deus olhou lá do céu para Abraão, que ele já havia escolhido, e disse: Abraão! E Abraão falou: eis-me aqui. Foi Abraão que chamou a Deus? Foi Deus que chamou Abraão. Falamos também de Jacó agora há pouco, no sentido de Deus ser escolhido. Deus escolheu Jacó e depois chamou Jacó. Jacó, depois de fazer tanta coisa errada, depois de destruir a própria vida e a própria família, em alguns momentos, ele está lá com a esposa dele, com os filhos dele, e ele vai passar por um lugar chamado Val de Jaboque. Você também já conhece a história. Ele vai passar por um lugar chamado Val de Jaboque. A família dele passa o ribeiro e ele vai passar pelo Val de Jaboque. Está sozinho. E quando ele está lá passando pelo Val de Jaboque, Deus aparece para ele por meio daquele anjo. Pessoal, Jacó não estava andando pelo Val de Jaboque, pensando assim: oh, cadê Deus? Onde que está Deus? Eu quero conversar com Deus, eu quero... Não, Jacó estava seguindo a vida dele. Mas Deus apareceu e chamou Jacó. Aconteceu até uma luta, né? Vocês se lembram da história? Pessoal, vocês estão aqui comigo? Houve uma luta, houve uma briga. Houve uma briga. Deus estava naquele momento chamando Jacó e houve uma briga. Uma briga, até que num dado momento daquele chamado de Jacó, Deus lhe machucou. Deus lhe feriu. Deus lhe desestabilizou. Tocou ali na articulação da coxa. Jacó não conseguia mais ficar em pé. Será que doeu? Já teve cãibra? Já bateu a coxa? A coxa dói demais quando você bate numa quina. Já bateu? Imagina a dor que Jacó, assim, Deus feriu Jacó naquele momento. Aquele momento era o chamado de Jacó. Até que Deus falou para Jacó: qual é o seu nome? E Jacó, pela primeira vez na vida, foi sincero. Falou assim: eu chamo Jacó, meu nome é Jacó. Sendo que um tempo atrás ele tinha mentido com respeito ao nome. O pai perguntou: quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, pai. Mentiroso, bandido, enganador. Mas diante de Deus, diante do chamado de Deus, quem é você? Eu sou Jacó. Aí Deus falou: você era Jacó, agora você não é mais. Você é Israel. Você é Israel. Você vai ser um príncipe. E Jacó terminou dizendo: vi a Deus face a face, minha vida foi salva. Naquele momento, Jacó, que era, olha para cá, Jacó era filho de crente, neto de crente, mas não era crente. Jacó tinha um exemplo de homem de Deus, o seu avô, Abraão, o seu pai, Isaac, mas ele continuava sendo um bandido, um enganador. Mas quando Deus chamou ele disse: eu vou salvar. Isso no Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento também temos exemplos do chamado de Deus. Vou voltar ao caso dos discípulos. Não tem outro melhor do que eles, os 12. Quem chamou os 12? Quem, pessoal? Jesus. Ele escolheu e depois
chamou. Vocês vão lembrar, estava lá Pedro pescando, tal. Aí Jesus viu Pedro e falou assim: Pedro, olha o que Jesus fez para Pedro. Pedro, vem. O que é isso? Se eu olhar para você e falar assim, vem, o que eu estou fazendo? Chamando. Jesus olha para Pedro: Pedro, vem. Jesus chamou. André, vem. Vem, vem. E eles foram vindo. Eles ouviram e receberam o chamado de Deus. Mas você quer ver um mais forte? Paulo. Lembra de Jacó? Passeando pelo Val de Jabó, que Deus apareceu e chamou? Com Paulo foi mais ou menos assim. Paulo estava com cartas em mãos do sacerdote que dava a ele autorização, eu vou falar, hein, de prender e matar todos os cristãos que ele encontrasse em Damasco. Paulo estava lá no cavalo. Eu vou matar muitos. Qualquer cristão que eu encontrar lá eu vou matar. Cheio de ódio. De repente, por volta do meio-dia, Jesus apareceu para Paulo. Paulo estava orando. Eu quero encontrar Jesus. Jesus vem. Paulo estava fazendo isso? Paulo estava indo com o propósito de matar todos os que criam em Jesus. Mas Jesus apareceu para ele, por meio de uma forte luz, por volta do meio-dia. Paulo, por que você está me perseguindo, Paulo? O que você está fazendo, Paulo? E naquele momento Jesus chamou Paulo. Naquele momento Deus não escolheu Paulo, porque Deus já tinha escolhido antes da fundação do mundo. Naquele momento Deus chamou Paulo. E Paulo foi para Damasco. Paulo continuou a viagem. Mas sabe o que ele foi fazer lá? Pregar Jesus, evangelizar, salvar, ganhar almas, porque Deus o chamou. E aqui a gente vê dois casos, né? Diferentes. Para Jacó se render ao chamado, ele teve que sentir dor. Mas para Paulo se render ao chamado, ele só ouviu uma palavra da boca de Jesus e foi o suficiente. Com um olho no texto e com o outro na vida, não é diferente. Por exemplo, vamos dizer que aqui, está aqui duas pessoas. Deus escolheu antes da fundação do mundo, agora Deus vai chamar. Tem gente que ouve uma pregação, recebe uma palavra, assiste um culto, está lá em casa, assiste na TV uma mensagem, está ali na rua, e já é o suficiente para ela vir até Jesus, para ela aceitar o chamado. Mas tem outras que Deus tem que ferir ela, que Deus tem que machucar ela, tem outras que tem que quebrar a cara. Então uns Deus chama numa boa, que já vem. Outros Deus chama na base da porrada, se é que você me entende. Mas pode, pastor? Se fosse eu não poderia, mas como é Deus? Pastor, não estou concordando, reclame com Deus. Pastor, não estou concordando, reclame com aquele que inspirou as Escrituras. As Escrituras, a Bíblia, por mais que tenha sido escrita por diversos homens, ela foi do início ao fim inspirada pelo próprio Deus. Vocês estão entendendo até aqui? Deus escolhe antes da fundação do mundo, de acordo com a sua vontade. Deus chama. Só que a ordem lá dos fatos que a gente leu de Romanos 8 era que Deus escolhia, Deus chamava e Deus justificava. E esta eu não posso afirmar que é a mais importante, mas eu posso afirmar que é uma das mais importantes palavras da Bíblia. Qual? Justificação. Preguei muito já sobre isso aqui. Mas o que seria justificação? Uma pessoa ser justificada, uma pessoa ser considerada justa aos olhos de Deus. Deus escolheu, Deus chamou, Deus justificou. O que significa? Que aquele indivíduo agora é justo
Aos olhos de quem? De Deus. Ah, pastor, isso é fácil. Ser justo aos olhos de Deus é a coisa mais fácil. Provavelmente eu sou, porque eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu falo a verdade, eu não fumo, eu não bebo, eu não minto, eu não traio, eu tenho uma vida. Então eu acredito que eu seja justo aos olhos de Deus, e eu te digo que não. Não, pastor. O senhor está falando que eu, por fazer tudo isso, não sou justo aos olhos de Deus, e eu te digo de novo que não, você não é. O fato de eu, falar de mim, pregar a palavra, ser fiel à minha esposa, ser uma pessoa honesta, não me torna justo aos olhos de Deus. Eu preciso ser justificado. Eu preciso me tornar justo aos olhos de Deus. E isso só é possível. Vou falar outra passagem agora, se quiser anotar, você anota. Romanos 5, 1 e 2. Vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Olha a palavra: sendo justificados mediante a fé. Romanos 1,17: o meu justo viverá pela fé. Então, o que eu preciso para ser considerado justo aos olhos de Deus, ou para ser justificado aos olhos de Deus? De fé. Fé em quem, pastor? Fé em Jesus. O que me justifica aos olhos de Deus é a fé em Jesus. Ninguém pode ser justificado pelas suas boas obras, porque olhem para mim, não estou falando de você individualmente, estou falando do ser humano, e eu estou dentro desse rolo todo. Até as nossas melhores obras, elas são regadas de intenções ruins. Que é isso, pastor? Às vezes a gente ajuda os outros, não é porque a gente quer o bem dos outros, porque a gente quer se sentir bem. Porque quando a gente ajuda alguém, a gente se sente bem. Pessoal, eu estava ouvindo uma pregação de Spurgeon, que diz assim, que a gente tem que pedir perdão a Deus até pelas nossas orações, porque até na hora de orar a gente peca. Até na hora de orar a gente pede coisas que não deveríamos pedir. Não há um único justo diante de Deus pelas suas obras. Só há justiça diante de Deus mediante a fé em Jesus. Vamos lá, eu preciso de vocês aqui comigo. Deus escolheu, Deus chamou, e agora Deus vai justificar. E o homem é justificado por meio da fé. Só que aí tem um porém. Eu rio porque é muito grande isso aqui. Efésios 2:8, não precisa abrir, vai anotando. Vai dizer que essa fé em Jesus não vem de nós. Repita comigo: é dom de Deus. Você precisa da fé em Jesus para ser justificado diante de Deus. Mas você precisa de Deus para pôr a fé em você. Porque quem te dá fé para crer em Jesus é Deus. A fé não vem de você. Hebreus 12:2 vai dizer que Jesus é o autor e consumador da fé. Se há alguém entre nós que crê em Jesus, saiba que essa fé não veio de você, não nasceu em você, Deus colocou em você. Lembra do tema dessa mensagem? Deus está no controle da salvação, no que diz respeito a escolher, no que diz respeito a chamar e no que diz respeito a justificar. Aí tá bom, pessoal, esse processo da justificação tem alguns detalhes. O primeiro é a fé. Quem coloca a fé? Só que tá bom, eu creio em Jesus, e os meus pecados? Eu preciso de uma coisa para ser perdoado dos meus pecados. Alguém sabe qual é? Arrependimento. Então eu preciso me arrepender.
Só que eu tenho uma notícia para te dar: você não consegue se arrepender sozinho. Se eu chegar no pecador e falar assim, você tem que se arrepender, não é o suficiente. Sabe por quê? Romanos 2,4 vai dizer que não devemos ignorar o fato de que é a misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Meu Deus do céu, eu não sei se vocês estão entendendo isso aqui. Você precisa de fé em Jesus para ser justificado. Quem te dá fé? Só que agora você precisa se arrepender dos seus pecados. Quem te conduz ao arrependimento dos seus pecados? Deus. Pela sua misericórdia, ou em algumas versões, pela sua bondade. Tá bom, eu me arrependi. Deus me deu o dom do arrependimento. Primeiro me deu o dom da fé, agora o dom do arrependimento. Só que, se eu continuar sendo a mesma, essa daqui, pessoal, se você estranhar, eu te entendo, tá? Se você estranhar, eu te entendo. Porque quando eu entendi isso, eu estranhei muito. Você se arrependeu dos seus pecados, mas se você continuar sendo a mesma criatura, se você continuar tendo a mesma natureza, cedo ou tarde você vai voltar à prática dos mesmos pecados de antes. Você precisa de uma nova natureza, de um novo coração, de uma nova mente. Você precisa de uma pessoa chamada Espírito Santo. Sabe o Espírito Santo que você tanto ouve? Você precisa dele. Porque senão você vai continuar sendo o mesmo e vai voltar à prática das antigas obras. Você precisa do Espírito Santo. E quando é que você recebe o Espírito Santo? É aqui que eu falei que muita gente vai estranhar. Quando é que você recebe o Espírito Santo? Anota. Efésios 1, 13. Efésios 1, 13. Posso ler para vocês? Em Jesus, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, quer dizer, crido no evangelho, crido em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Quando que eu recebo o Espírito Santo? Vou ler de novo. Nele, em Jesus, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido no que? No evangelho, crido em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Pastor, mesmo se eu lendo 2, 3 vezes eu não entendi, então eu vou te dizer. Você recebe o Espírito Santo no momento que você de todo o seu coração crê na pessoa e obra de Jesus Cristo. Naquele momento, o Espírito Santo passa a habitar em você. Mas para você crer, você precisou da fé. E quem te deu a fé? Você precisa arrepender. Quem te deu o arrependimento? Você precisou ser uma nova pessoa. Quem te deu o Espírito Santo? Deus. No momento que você crê. Muitas pessoas, elas passam, isso é muito importante que eu vou falar, a vida toda, depois de crerem em Jesus, elas passam a vida toda o que chamam de busca ao Espírito Santo. E buscam, e buscam, e buscam, e buscam, e buscam, e jejuam, e buscam, e oram, e buscam, e acordam de madrugada, e buscam, e tomam um banho gelado, e buscam, e vão no monte, e buscam, e fazem votos financeiros, e buscam, e buscam, e buscam, e buscam, e buscam. Você não vê isso na Bíblia. Pastor, mas eu aprendi a vida toda. Tá, você aprendeu, mas não foi na Bíblia que você aprendeu. Porque é simples e claro o que nós lemos aqui.
No momento em que eu criei em Jesus, eu fui selado pelo Espírito Santo. Dom de línguas ou qualquer outro dom nunca foi evidência de batismo com o Espírito Santo. Evidência de batismo com o Espírito Santo é o caráter transformado. Isso é evidência. É impossível você ser cristão e não ter o Espírito Santo. Paulo vai dizer: aqueles que não têm o Espírito de Cristo não pertencem a Ele. Ou seja, se eu sou cristão de fato e de verdade, não é cristão nominal, não é cristão de aparência, de nome, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Não, cristão de verdade, que foi escolhido, chamado, que recebeu fé para crer em Jesus, arrependimento dos seus pecados. Este tem dentro de si o Espírito Santo, porque senão não poderia ser chamado de cristão. Bom dia? Bom dia. Estamos juntos? Sim. Só que ainda, falando do processo da justificação, antes de ir para a glorificação, existe o que chamamos de santificação. Pessoal, será que é bom eu terminar a semana que vem? Dá para continuar? Você que está em casa, vocês estão acompanhando direitinho? Espero que sim. Ainda no processo da justificação tem algo chamado de santificação. Quem já ouviu aqui que temos que andar em santidade? Já ouviu? Que temos que andar em santidade. Quem já ouviu? Realmente, de fato, temos que andar em santidade. Só que só iremos andar em santidade se de fato formos justificados. Se primeiro houve fé em Jesus, arrependimento, Espírito Santo, aí vamos andar em santidade. E um detalhe sobre essa santidade, anota, pastor, próxima vez eu vou trazer um livro para anotar, é bom que traga mesmo. Falando nessa santidade, Romanos 6:22, ele diz: contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Temos que andar em santidade? Mas quem é que vai nos dar condições de andar em santidade? Deus. Porque a santidade é um fruto, um resultado, uma consequência da obra que Deus realizou ao nos justificar. E por último, ainda na justificação, Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem que haver perseverança. O que é perseverar, pastor? Perseverar é não sair da presença de Deus. Perseverar é não perder a salvação. Perseverar é continuar com Jesus até o fim. Precisamos perseverar, vocês concordam? Temos o dever de perseverar, vocês concordam? Só que você, para perseverar, você também precisa de Deus. Ninguém vai conseguir perseverar sem Deus. É Deus que vai te dar a capacidade de perseverar. Muitos vivem com medo de perder a salvação. Muitos vivem desesperados em perder a salvação. E eu quero ler uma palavra para você sobre a perseverança. João 10. Anote, meus irmãos, anote. Ou depois pega com alguém que anotou. Mas ouça sobre perseverança, né? Comecei com Jesus, tem que perseverar com Jesus até o fim. Veja o que diz João 10, 27. Eu vibro quando eu leio isso, eu vibro, eu me alegro. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão.
Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Sabe o que Jesus está falando aqui? As minhas ovelhas. Está falando dos salvos. Dos salvos, dos que foram escolhidos, dos que foram chamados, dos que foram justificados, dos salvos, eles são meus. Jesus está falando, eles são meus, e ninguém vai tirar eles da minha mão. Eu estou protegendo, eu estou segurando, eu estou sustentando, eu estou dando a eles capacidade de perseverar, eles são meus. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você nunca ouviu. Deus não salvou você e deixou você sozinho. Vai lá, se vira, persevera agora. Ele te salvou e está com você, te sustentando, te segurando e trazendo a você a garantia de perseverança. Temos que vigiar, pastor, concordo. Mas se você vive com medo de perder a salvação, é porque você nunca entendeu o que é a salvação. Se Deus simplesmente matasse Jesus na cruz, olhasse para a humanidade e falasse assim, ó, presta atenção, já fiz minha parte, hein? Se vira, agora é com vocês vão crer, vocês vão perseverar, sabe o que ia acontecer? Ia todo mundo para o inferno. Você acha que Deus ia pegar um plano tão maravilhoso, de nos salvar por meio de Jesus, e ia dar esse plano na minha mão, na sua mão, e falar, se vira, agora é contigo? Deus sabe que a gente ia estragar tudo. Estou até cansado, deixa eu beber água. Temos que perseverar. Mas quem vai nos dar a condição de perseverar? Deus. E por fim, na ordem que Paulo nos deu, Deus escolhe, Deus chama, Deus justifica. Ele termina dizendo que Deus glorifica. Deus o quê? Glorifica. Qual é o final? Pastor, glorificar, será que é Deus me fazer reinar neste mundo? Deus me dar uma vida assim absurda, de tão grande, de tão próspera? Será que é isso? O que vocês acham? Sabe o que significa glorificação? Oh Jesus! Filipenses 3, 20 e 21, anote. Paulo vai dizer, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Louvado seja Deus. Sabe o que é glorificação? É no dia que Jesus vier em glória para arrebatar a sua igreja. A sua igreja vai receber um corpo glorificado. Glorificação final de tudo. O início da salvação é a escolha. O final da salvação é a glorificação, que nenhum de nós ainda passamos. Mas quando Jesus voltar, e a gente já pregou sobre isso, quando Jesus voltar, os que estiverem mortos, que morreram servindo a Cristo e estiveram mortos, irão ressuscitar, receberão um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo eterno, e depois os que estiverem vivos também subirão com Jesus e viverão com Ele por toda a eternidade. Recentemente eu ouvi uma pessoa dizendo, um cristão, pelo menos, que vai a uma igreja, pessoal, a gente tem que estar todo mundo alerta, atento, tal, porque Jesus está vindo, Jesus está voltando. Um outro, eu conversei esses dias, pastor, mas Jesus está vindo aí, né? Vamos ver. A maioria das pessoas dentro das igrejas encaram a volta de Jesus como se fosse algo a se preocupar. Meus irmãos, a volta de Jesus para o cristão é uma notícia que deve trazer alegria. Ora, vem, Senhor Jesus, venha! Porque quando Ele vier, Ele irá nos arrebatar e nos tomar para si, e enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Você não tem que ter medo da volta de Jesus, você tem que ficar feliz em saber que os sinais estão se cumprindo e que em breve Ele virá. Você deve se alegrar. Quem deve ficar desesperado são os ímpios, quem deve ficar com medo são os incrédulos, e aqueles que estão dentro da igreja e
não são cristãos. Mas se você é um cristão, se alegre. Você quer uma boa notícia? Vou lhe dar. Talvez você só teve notícia ruim essa semana. Posso te dar uma? Jesus está voltando. E em breve subiremos ao céu, seremos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora vamos concluir o resumo. Quem escolhe? Quem chama? Quem justifica? E nessa justificação, quem nos dá a fé? Quem nos dá o arrependimento? Quem nos dá o Espírito Santo? Quem nos santifica? Quem nos ajuda a perseverar? E na glorificação, quem irá nos glorificar? Qual é a conclusão disso? A iniciativa sempre é de Deus na salvação do homem. Não é de baixo para cima. É de cima? É impossível você se salvar. Pastor, é impossível você se salvar, você precisa ser salvo. É Deus que vem ao seu encontro. Mas pastor, o tema da mensagem não é a soberania de Deus na salvação? Sim, você não entendeu ainda? Quem está no controle da salvação é Deus. Segundo ponto. Quem já ouviu falar da graça? Você já ouviu falar da expressão graça? Quem já ouviu? Levante a mão, graça. Ou você ouviu e por não entender errado você teve um preconceito, como eu tive por muito tempo. Não, graça é papo de crente para ver no pecado. Graça é querer alargar a porta que é estreita. Tudo eu falei na ignorância, porque eu não li a Bíblia. Não, eu lia, mas não entendi. Pastor, o que é graça? É isso aqui que a gente leu. O que é graça, pastor? É isso aqui que a gente pregou. Pastor, como assim? Gente, vocês não entenderam que a salvação é uma obra da graça de Deus do início ao fim? Primeiro, que Ele não escolhe pelos méritos, Ele escolhe segundo a sua vontade. Segundo, quem chama é Ele. A gente não merece, pessoal, a gente não merece. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Por isso é graça. Sabe por quê? Porque quando nós chegarmos no céu, nenhum de nós vamos entrar no céu assim, eu mereci o céu. Anjos, com licença que eu vou passar agora, eu fiz por onde? Ninguém, pastor, ninguém, porque o único que entrou no céu pelos próprios méritos foi Jesus, que quando ascendeu aos céus entrou pelos próprios méritos. E os anjos olharam assim: quem é esse que entrou no céu assim? É Jesus. Os demais vão entrar no céu por graça, por misericórdia. Agora eu vou pegar alguns aqui. Pastor, só vai... agora eu vou, porque tem gente ouvindo isso e falando assim: esse pastor ele está fazendo as pessoas achar que é fácil, que pode viver no pecado. Agora eu vou pegar você. Você quer ver? Que tem gente que está assim: então é pela graça, então eu posso viver no pecado. Agora eu vou pegar você. Sabe por quê? Porque o contrário de graça é mérito, não é esforço. O fato de ser graça significa que você não merece, não que você não deva se esforçar. O que você achou que eu estava pregando era hipergraça, que você pode, porque Jesus morreu por você pode viver na sem vergonhice. Se você vive na sem vergonhice, você nunca creu em Jesus. Se você vive no pecado, você nunca creu em Jesus, porque o que creu em Jesus vive na santidade. Ele se esforça. De tudo que a gente falou aqui, sabe onde que está o principal esforço no processo da salvação? Em duas partes: na santidade e na perseverança. Tem que ter esforço para viver em santidade. Você acha que é fácil? No mundo que a gente vive, com o advento da internet, que o mundo está na palma das nossas mãos, você acha que é fácil? Tem que se esforçar, tem que negar a si mesmo. Tem hora que você vai querer uma coisa e você sabe que não deve fazer, você vai ter que ser santo naquele momento. E você vai ter que se esforçar, você tem que negar a si. Por isso que Jesus falou que a porta é estreita.
E para perseverar, porque tem hora que dá vontade de desistir, mas tem que perseverar, tem que se esforçar. O problema é que você não se esforça para ler a Bíblia. O problema é que muitos não se esforçam para vir à igreja. Tem gente que a gente tem que implorar para vir na igreja. Tem gente que só falta a gente dobrar o joelho e falar assim: pelo amor de Deus, venha para a igreja. Falta esforço. Tem gente que não se esforça, tem gente que não se esforça nem para prestar atenção na palavra. Falei que ia pegar você. É pela graça, quer dizer que não há méritos, mas tem que haver esforço, tem que haver o negar a si mesmo. E eu vou concluir a mensagem com uma advertência. E eu preciso falar, meus irmãos. Eu estou quase 1 hora pregando aqui, mas eu preciso falar, porque se eu terminar a pregação aqui agora e servir a ceia sem falar isso, eu vou ser um irresponsável. O que, pastor? Você que há tantos anos ouve o Evangelho, você que há tantos anos está na igreja, você que há tantos anos participa de Santa Ceia, você que conhece a palavra, e você insiste em viver uma vida contrária ao que Deus quer, você vai para o inferno. E você não vai poder chegar diante de Deus e falar: eu fui para o inferno porque o Senhor me escolheu. Eu fui para o inferno porque o Senhor me chamou. Eu fui para o inferno porque o Senhor me justificou. Eu fui para o inferno porque o Senhor não me deu fé para crer em Ti. Eu fui para o inferno porque o Senhor não me deu arrependimento. Eu fui para o inferno porque o Senhor não me deu forças para perseverar. Não. Você foi para o inferno porque você negligenciou tão grande salvação que Jesus te oferece. Você foi para o inferno porque você é exemplo do povo de Israel, que diz em Isaías 65:2, Deus disse: todo o tempo, ou o dia todo, estendi as mãos a uma gente e nação teimosa, que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Você não vai poder falar que você foi para o inferno porque Deus me salvou, porque todo dia ele estava assim, ó. Você que está vendo o pecado, você não percebeu que essa pregação é Deus fazendo assim? Ó? Vem para mim. Arrependa-se, porque Deus está te conduzindo a isso. Se renda ao Evangelho. Bota a tua vida em ordem. Crê em Jesus. Amém?